Senhor, quem entrará no santuário pra te louvar? Bom dia, transformadores! Vamos ao Evangelho de João, capítulo 2, versículos 13 ao 22. Estava próxima a Páscoa dos judeus e Jesus subiu a Jerusalém. No templo encontrou os vendedores de bois, ovelhas e pombas e os cambistas que estavam aí sentados. Fez então um chicote de cordas e expulsou todos do templo, junto com as ovelhas e os bois, espalhou as moedas e derrubou as mesas dos cambistas. E disse aos que vendiam pombas: tirai isso daqui, não façais da casa do meu pai uma casa de comércio. Seus discípulos lembraram-se mais tarde que a Escritura diz: o zelo por tua casa me consumirá. Então os judeus perguntaram a Jesus: que sinal nos mostras para agir assim? Ele respondeu: destruí esse templo e em 3 dias o levantarei. Os judeus disseram: 46 anos foram precisos para a construção deste santuário, e tu o levantarás em 3 dias? Mas Jesus estava falando do templo do seu corpo. Quando Jesus ressuscitou, os discípulos lembraram-se do que ele tinha dito e acreditaram na Escritura e na palavra dele. Palavra da salvação. Nesse evangelho nós vemos um Jesus firme, decidido, tomado por um zelo profundo pela casa do Pai. A ação dele é um convite para repensarmos sobre o valor do sagrado em nossas vidas e também nos questionarmos sobre como honramos esse espaço de encontro com Deus. Muito além do templo físico, a reflexão sobre o templo fala sobre nós mesmos, que também somos templo do Espírito Santo. É sobre nossa relação com Deus e o quanto nós estamos dispostos a purificar nossa vida para fazer dela uma verdadeira casa de oração. A passagem que se dá durante a Páscoa judaica, quando os fiéis vinham ao templo de Jerusalém para celebrar a libertação do Egito. O templo era o lugar mais sagrado, um local para encontrar com Deus. Mas Jesus encontra o que ali? Encontra vendedores, cambistas e um comércio intenso, que desviava o propósito sagrado daquele espaço. Jesus então toma uma atitude, faz um chicote de cordas, expulsa os mercadores, derruba as mesas dos cambistas e espalha suas moedas. Não é uma ração comum de Jesus. Nós não esperávamos isso. Jesus é tão compassivo e manso, mas aqui ele agiu com muita firmeza. Ele deixa claro: não façais da casa de meu pai uma casa de comércio. Esse zelo é uma expressão de sua devoção, de seu amor pelo que é sagrado e pela sua relação com o Pai. E o que significa honrar verdadeiramente o sagrado? Jesus vê o templo sendo profanado e toma uma atitude carregada de simbolismo e profética, para nos ensinar que o espaço de Deus deve ser honrado puramente. É um chamado ao respeito pelo que é de Deus. Jesus, ao falar do templo, anuncia a própria ressurreição. Ao dizer destruir esse templo e em 3 dias o levantarei, ele não falava apenas do prédio, mas do templo do seu corpo, que seria destruído pela crucificação e ressurgiria. Esse novo templo, o próprio Cristo ressuscitado, abre para nós um novo acesso ao Pai. Ele é a nova e definitiva aliança, um novo lugar onde nós encontramos a presença de Deus. Pensemos sobre o nosso templo interior, porque cada um de nós é uma casa de Deus, um espaço sagrado chamado a refletir a presença divina. Então, como nós temos cuidado desse templo? Será que às vezes nós enchemos nossa vida de comércios desnecessários, com tantas distrações, ansiedades e coisas que nos afastam da oração e da paz? A limpeza que Jesus faz no templo é também um convite para fazermos uma purificação em nossa vida. Ele quer nos ajudar a tirar aquilo que desvia nosso olhar e o nosso coração de Deus. Pode ser o excesso de preocupações ou qualquer outra coisa que roube nosso foco essencial. Hoje, ao lembrarmos da dedicação da Basílica de Latrão, conhecida como a mãe de todas as igrejas, celebramos o valor do espaço sagrado e de sermos a própria casa de Deus no mundo. Assim como Jesus purificou o templo,
Ele quer purificar a nossa vida para nos tornarmos uma verdadeira morada para o amor e a paz divina. Façamos esse exame de consciência com sinceridade. O que hoje em sua vida precisa ser expulso para que Deus tenha o primeiro lugar? Que lugar você tem dado ao sagrado? Permita que o Senhor venha com seu chicote de doutrina, que é a sua palavra, e nos purifique, nos liberte e nos aproxime mais dele. Louvemos sempre a graça de ser renovados e purificados, lembrando sempre que nós mesmos somos a casa onde Deus deseja habitar. Eu desejo que, assim como os discípulos, acreditemos também na palavra de Jesus e deixemos que seu zelo nos consuma, nos transforme e nos leve a viver uma fé autêntica e verdadeira. Paz e bem. Senhor, já posso entrar no santuário pra te louvar. Teu sangue me lava, teu fogo me queima, o Espírito Santo inunda meu ser. Teu sangue me lava, teu fogo me queima, o Espírito Santo inunda meu ser.